Olá, leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer para vocês alguns livros que podem servir como porta de entrada para você ler clássicos nacionais. Então, sem mais delongas e bora lá! Bom, essa é a segunda parte de um vídeo que eu trouxe aqui para vocês há cerca de 3 meses atrás e hoje eu vim recomendar para vocês mais 4 livros. Começando então por Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Lima Barreto é um autor que fez parte do pré-modernismo aqui no Brasil, que ocorreu entre 1902 e 1922. Vale ressaltar que essa não é uma escola literária como o romantismo ou realismo, mas sim uma fase de transição entre escolas literárias, e por esse motivo ele acaba flutuando em vários temas abordados dentro dessas escolas. Eram obras que costumavam abordar muito do Brasil daquele período, acompanhadas de muita crítica social. Apesar dessa não ser a obra mais famosa do autor, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos é um livro que tem muito da essência dele. Vale ressaltar que esse foi um livro publicado de forma póstuma em 1948, sendo escrito em 1922, ano de sua morte. Dividido em 11 capítulos narrados em terceira pessoa, na história ambientada no Rio de Janeiro, acompanharemos Clara, uma moça que mora com seu pai, um carteiro chamado Joaquim, e sua mãe, uma dona de casa chamada Engrácia. Sempre muito super protegida por ambos, aos 18 anos a garota se tornou uma pessoa extremamente reclusa e ingênua, fazendo-a fantasiar a vida fora de casa. Mas se engana quem acha que acompanharemos somente esse núcleo de personagens dentro de Clara dos Anjos. Durante a história, Lima Barreto nos apresentará uma grande variedade de personagens que nos ajudam a compreender as várias camadas da sociedade do Rio de Janeiro daquele período, desde o subúrbio até as famílias mais ricas. E dentre essa variedade de personagens, um dos que mais se destacam é o Cassi. Um homem que, diferentemente de Clara, não cresceu nos subúrbios do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, ele vive às custas dos seus pais. E logo em suas primeiras aparições fica claro que ele não é uma pessoa de boa índole. Galanteador, o rapaz seduz garotas pobres, as engravidando e no fim as abandonando. E sim, Clara vai ser o seu próximo alvo, no entanto, ela terá algumas pessoas à sua volta que vão tentar abrir os seus olhos. É muito interessante observar que o Lima Barreto, ele de certo modo, se projeta em alguns dos personagens dessa história. Um exemplo disso são os personagens dependentes do álcool, que assim como o autor, também tiveram um fim um tanto trágico. Lima Barreto, no decorrer da sua vida, foi adquirindo uma dependência extremamente grande no álcool, e isso acarretou inclusive na sua internação em uma clínica psiquiátrica. Aliás, existe até um livro do Lima Barreto que traz alguns trechos do seu diário durante esse período que ele ficou internado. Mesmo sendo um dos últimos romances que o autor escreveu, acredito eu que Clara dos Anjos é uma ótima porta de entrada para você conhecer o autor, visto que é uma história curta, com uma linguagem fluida, direto ao ponto e muito cativante. Prosseguindo, trago a vocês agora o livro O Seminarista, do Bernardo Guimarães, mesmo autor de Escrava Isaura, o seu romance mais famoso. Publicado em 1872, essa é uma história ambientada no interior de Minas Gerais, mesmo local que o autor nasceu. Narrada em terceira pessoa, em O Seminarista acompanharemos o desenvolvimento de uma grande amizade entre Eugênio e Margarida. Amizade essa que no futuro demonstrará ser uma outra coisa. A mãe de Margarida, Umbelina, é uma agregada da casa dos pais de Eugênio. E apesar da sua condição dentro da fazenda, ela considera os pais do garoto grandes amigos. E no início do livro acompanharemos então a infância dos protagonistas, que é marcado por um evento que permeará toda a história. Em um certo dia, enquanto ambos estavam brincando, uma cobra aparece. No entanto, pegando todos de surpresa, ao invés de atacar as crianças, o animal se aproxima de Margarida, chegando até mesmo a brincar com ela. E ao ver aquela cena, a mãe de Eugênio fica extremamente aterrorizada e não tirará da cabeça a ideia de que aquela garota atrai coisas ruins, malignas. De qualquer forma, todos continuam unidos, no entanto, já na juventude, os pais do garoto decidem que ele vai se tornar um padre, e para isso eles o encaminharão para um seminário. Por conta disso, o jovem terá que se afastar de Margarida. O tempo passa, mas Eugênio não consegue tirar Margarida de sua cabeça. E quanto mais ele tentava reprimir os seus sentimentos pela garota, mais ele ansiava por ela. Enquanto estava no seminário, Eugênio passou a idealizar de forma muito mais exagerada a figura de Margarida, comparando ela até mesmo com um anjo.
No entanto, sua percepção sobre ela mudará no dia em que ele fará uma viagem para sua terra natal, e o reencontro dos dois vai ser marcado por muitas surpresas. Esse é um livro que faz muitas alusões a passagens bíblicas, a gente pode até fazer um comparativo do casal principal com Adão e Eva, e sabemos que o destino dessas duas figuras não é lá muito positivo e não será diferente com esse casal aqui. E essa é uma história sobre duas pessoas que não puderam obedecer às suas próprias vontades e teve o seu destino guiado por terceiros, e isso acabou trazendo consequências muito negativas para eles. Para quem gosta de histórias de romance sem muitas reviravoltas ou ação, acredito que vá gostar de O Seminarista porque ele faz parte ali daquele período do romantismo. E assim como Clara dos Anjos, é um livro bem curto, não chega a ter nem 200 páginas. Bom, e eu falei para vocês no início do vídeo que aqui eu traria apenas clássicos nacionais, mas me vi na obrigação de incluir nessa lista um livro contemporâneo, que com certeza se tornará um clássico no futuro. Eu estou me referindo a Olhos da Água de Conceição Evaristo. Na verdade, esse não é um romance, e sim uma coletânea de contos publicada em 2014. Então, dentro dessa coletânea, teremos no total 15 contos que retratarão a realidade de pessoas marginalizadas aqui do Brasil. Sem dúvidas, o conto que mais me marcou aqui dentro foi o chamado Maria. Enfim, para você que não tem aí o hábito da leitura muito frequente na sua rotina e quer algo mais rápido, mas que ao mesmo tempo é muito impactante e que tem uma escrita muito boa, Olhos da Água pode servir muito bem para você. E para finalizar essa lista aqui de hoje, trago a vocês o último livro que eu li. Estou me referindo a Vidas Secas de Graciliano Ramos. Esse livro foi publicado em 1938 e surgiu a partir de um conto chamado Baleia. Acredito eu que muitos já devem conhecer esse personagem tão emblemático da literatura nacional. E sem dúvidas é o capítulo mais impactante desse livro. E a partir dele se originou então esse romance que traz fragmentos da vida de uma família que sempre será muito afetada pela seca. Graciliano Ramos é muito direto ao ponto dentro desse livro, não tem muitos floreios dentro da sua escrita, é tudo muito seco realmente. Isso que torna essa história ainda mais impactante. E o primeiro capítulo desse livro, chamado Mudança, é dedicado a apresentar os personagens e a realidade da qual eles vivem. Então essa família é composta pela Vitória, mãe, Fabiano, que é o pai, seus dois filhos, que não têm um nome apresentado, só sabemos que um é mais novo e o outro é mais velho, e a cachorra baleia, mas também ficamos sabendo que essa família também tinha como integrante um papagaio que teve que ser devorado por eles devido à fome. Então já é um primeiro capítulo extremamente impactante, e após esse primeiro capítulo teremos outros capítulos que são dedicados a cada um desses personagens de forma individual. Muita gente fala que esse livro ele pode ser lido de forma não linear, então você pode começar lendo pelo último capítulo e depois ler o primeiro, que não fará diferença. Mas apesar disso, acredito eu que é mais interessante você realizar essa leitura de forma linear realmente. Que apesar dele não ser um romance que segue de fato uma grande linearidade, tem sim uma certa linha cronológica aqui dentro dessa história que eu acho interessante você seguir. Também não posso deixar de elogiar essa edição da Antofágica, que ficou sensacional, lançada ainda nesse ano, que traz diversas ilustrações que nos ajudam a entrar ainda mais dentro dessa história. Bom, pessoal, então essas são as minhas recomendações de hoje. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se recomendariam outros também para entrar em uma lista como essa. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!